falou que é melhor eu não procurar saber o que eu vou fazer. Então não quero saber mais. Obrigado, Deus. Obrigado. Falar quem tem, né? Mas vamos ler a Bíblia. Você não precisa nem abrir a Bíblia para abrir hoje. Você nem abrir para cá, certo? Vamos ler o final do versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Quem sabe decorar, levanta a mão. Quem sabe decorar no final do versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, levanta a mão, eu sei. Então quem sabe, vamos ensinar a quem não sabe. Vamos lá? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pronto, quem não sabia agora sabe. Vamos para todo mundo junto agora? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Vamos orar. Pedi a Daniel, meu cunhado, que ele ora ao Senhor, para que o Senhor fale conosco. E aqui nesse momento, Pai, usa, Senhor, Deus céu, Pai, para falar no nosso coração. E abençoe todos os depois desse dia, Senhor. Mas que eu peço que eles possível, meu Deus. Amém. Obrigado. Deixa-me fazer uma outra pergunta para vocês. Você tem compromisso na sua vida? Levanta a mão quem não tem. Nenhum tipo de compromisso. Nenhum. Nem se alimentar. É um dia que ocorre mais acidente e incidente. Por quê? O pessoal já está cansado, já acostumou-se com o ambiente e não tem mais a mesma atenção com relação ao seu procedimento. Então, tenha muito cuidado para que esses acidentes ou incidentes não ocorram nesse final já de jornada. Né? Cansaço, a acomodação ambiente. Então, nos ajude nesse sentido. Lembre, minha primeira palavra foi dizendo que eu cuido de você e você cuida de mim. Eu olho você e você me olha. Isso é importante para que a gente possa sair daqui como chegamos, tá bem? Desejo um bom dia a todos vocês e Deus nos ajude. Vamos aos círculos. Os líderes, 20 minutos só, né? O que achou do acampamento da Igreja Batista em Linha do Tiro? Até o momento tá bom, pode ficar melhor. O que você acha do acampamento 2012 da Igreja Batista em Linha do Tiro? Uma benção. Esse é Josafá, ele é responsável pelo ensinamento de quê? Música, né? Isso. É o cabeção mais conhecido. Ei, guarda o lugar de Naldinho, por favor. Hoje já são terça-feira de carnaval e estamos no último dia do acampamento 2012. Esse aqui também é visitante. Ele ganhou a senha para o campeonato de 2013, o acampamento 2013, no bingo. Dá para o senhor me dizer aqui o que é que está acontecendo aqui? Vamos fazer agora um círculo, debater o que foi conversado aí pelo pastor daí. O tema, qual é o tema? O tema de hoje é o comprometo-me. Mas o tema completo é qual? Posso, quero, comprometo. Registrou aí a Rede Globo. Registrou para entrar no YouTube, viu? Boa. Quem tiver devendo na justiça é melhor esconder o rosto. Quem tiver devendo na justiça é melhor esconder o rosto, que vai pro YouTube, viu? Peixoto vai buscar. Quem tiver devendo a justa pode... Ele manda buscar algum pouco. Nós jogamos bola, futebol, vôlei, dominó. O podre da... Isso aí é de Davi, onde ele pegava as pedrinhas dele. O nosso grupo não tem tanto falar com futebol, com piscina, mas essa da minha... Irmã, qual o tema de hoje vai ser, irmã? Comprometo-me, né? Quero, posso, comprometo.
Não sei, 2 vezes na casa do menino. Eu comprometo no que vai dar sono em mim, que eu tô cansado. Desde 3 horas que eu tô acordado. Essa irmã Mercedes. E, gente, é o seguinte, como foi falado pelo pastor daí, né? A gente enfatizou muito bem esses 3 dias do nosso tema, posso, quero e comprometo. Nós vimos que tem toda uma sequência, Deus nos deu a oportunidade de ser comprometido. A gente tem que querer ser comprometido, porque às vezes a gente pode, mas não quer. E hoje é o comprometo. E nosso estudo de hoje vai trazer um exemplo. O pastor daí falou do Daniel, mas o nosso texto aqui, nosso estudo vai trazer também a história de um homem. E o texto é muito interessante, eu acho muito bonito. Lá em Jó, para quem está com Bíblia, só para a gente fazer a introdução. Eu pensava que quando ele estava falando ali, ia falar de Jó. É bom, com mais exemplos para a gente. Esse é o exemplo Jó, de Jó. começo de Jó, capítulo 1, versículo 1. Isso de Jó. Para vocês verem como é bacana. Eu gosto muito de Jó agora, né? Muito da palavra no livro de Jó. Isso, achei finalmente. Eu estava ficando preocupado, porque o acampamento não enterrei bem não. Não estava achando o Jó. Estava dando fora de área. Tá? Agora achei. Então o meu tem, o meu. O meu achei agora. Gente, vê só, vê como é que começa a história de uma pessoa, vê que maneira bonita de se começar a história de alguém. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1, comecinho mesmo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, e temia a Deus e evitava fazer o mal. Outras versões vai dizer que ele se desviava do mal. E quando eu leio isso de vez em quando, a gente lembra desse versículo, a gente fica meio com vergonha. Será que se eu fosse, se alguém fosse escrever a minha história hoje, a história de Felipe Gomes da Silva, morador de Linha do Piro, não sei se teve a história de Adriana, moradora lá da favela de São Martinho, será que poderia escrever, né, começar a nossa história dizendo, havia em Linha do Piro um íntegro justo, desviava do mal e temia a Deus? Será que a minha história poderia começar dessa maneira ou... Opa! Mais ou menos. Será que eu tenho essa característica que Jó tinha? Que é muito bonito, né? Então, já que a gente está falando de compromisso, gente, não tem ingrediente melhor, né, de ser comprometido com Deus. Uma das características fundamentais desse comprometimento com Deus é a integridade moral. É a pessoa olhar para aquela pessoa que rapaz fulano. Não do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista moral. Capa massa, o cara ficar sobre sua palavra, da sua compromisso ele vai. Você vê se tem prévio, ele vê muitas vezes, deve ser na sua palavra, aí você vê que vai ter um certo prévio, o cara opa, corre, dá um jeito de enrolar e não faz. E você já está adiantando conversou comigo. Prefere ter prejuízo, mas já deu a palavra, então vai cumprir. Eu estou pagando para acontecer isso, meu radiz quer fazer, então eu faço. Né? Tem integridade moral, minha gente, tem essa retidão. Então a gente sabe muito bem que ser crente é muito mais do que ir para a igreja, muito mais do que ler a Bíblia, do que orar. É o exemplo diário, moral mesmo, né? De marido, de filho. Esse é só sentar aí. Pronto. No nosso dicionário a palavra íntegro significa inteiro. Nossa, aí, completo. Dessa forma, quando o texto desse Jó era íntegro, está se referindo a uma retidão moral, à nobreza do seu caráter. No dicionário íntegro é inteiro, completo. Pessoa que não tem, não quer dizer que é perfeito, pelo amor de Deus. Existe pessoas perfeitas. Até disse no momento que eu tive a oportunidade de pregar, santidade não é ausência de defeitos, mas é você ter os defeitos e conseguir lutar contra eles, não se acostumar com eles. Né? Então Jó tinha essa grande característica, de ser íntegro. Ele dava a palavra, ele cumpria. Se ele quiser falar alguém, não está contra alguém não. Viu? Eu sofri muito para ser uma crente, ele tem que estar ali na igreja, cara. Rasgou roupa minha, vestido, saia. Hoje em dia é. Passa por aí, não. Tem muitos que quando entra para a Assembleia não fica por conta de muitas coisas que estão. Eu trabalho, eu não gosto de estar falando de igreja ninguém, mas eu digo que eu trabalho com o povo da Assembleia há 4 anos. Eu sou funcionário da Assembleia, carteira assinada. E eles mesmo dizem ali, Felipe, a Assembleia é uma mãe, ele diz, que ganha muito filho e perde muito. É isso mesmo. Entra muito, mas ao mesmo tempo essa não consegue. Porque eles ficam cobrando essa tal de integridade
né, que muitas vezes não é um princípio do reino de Deus. Exatamente. E o princípio que a gente está falando, gente, você passar na vida da outra pessoa, né, e deixar marcas bem positivas do seu cristianismo. Pode ser que a gente nunca mais se veja na vida, Deus me guarde. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que Eu trabalhei no colégio de freira há 30 anos. Tem muitas irmãs que entram para ser freira, mas depois ela vê que naquilo que ela, porque a clausura é muito grande, a pressão é muito grande, elas desistem. Eu ano passado, quantos eu não esperava, puxa, aquela irmã tão consagrada, de repente é aquilo que ela quer ser, não quer ser freira. Aí passa o tempo e sai. Eu tenho uma lembrança muito boa assim, do princípio cristão nascendo em mim. Porque, assim, cada um tem os seus princípios familiares, a cultura de você vê e tal, mas quando você aceita Jesus, quando você vai para a igreja, você começa a conhecer os princípios cristãos. E uma coisa que eu me lembro muito é de Patrícia. Na época que eu entrei na igreja, eu fazia parte era delegada na negociação participativa. E como a gente não conseguia reunir todo mundo para fazer a votação pela obra que a gente via, a barreira lá na frente, a gente se juntava com outra comunidade para que eles votassem. Me provocar ou Me soltar uma graça, mas esse eu agradeço a carona. Muito obrigada, colega. Muito obrigada, Vicente. Obrigada. Sabe, então a gente precisa se afastar da aparência do mal. Ali o negócio daqui, a piada, o crente tem tanta piada saudável para a gente ouvir e contar. Né? Piada saudável. Mas a gente não tem que ficar naquela piada que vai ofender o outro. Ou que sem vergonha também. Vamos chamar a palavrinha dessa. Safadeza no meio. Então o crente é isso que às vezes até faz rir, mas você vai ficar aí. Mas não, às vezes a gente se empolga naquela vida, né? A gente se empolga, acha muita graça e repete coisa. Então a gente tem que se desviar do mal. Um exemplo de interação. Meu sogro é muito católico, pai de Deus, muito católico. Se bem que a gente está conseguindo grandes vitórias, que ele disse que nunca pisaria numa igreja evangélica e já visitou a gente muito. Tá chegando, vamos dizer assim. Mas ele tem uns macacos lá na gambiarra da energia dele, ele e a rua quase toda. E uma vez bateu uma fiscalização da CELP lá na rua, olhando de casa em casa. Ele teve tanto medo. Ele ajeitou, desmanchou a gambiarra. Ele tomou um sustão com esse negocinho que ele disse: pô, capo, deixa a conta vir agora 300, 400 reais. Eu trabalho tanto, um dia que eu não puder pagar minha conta, eu deixo de trabalhar. Eu achei interessante a visão dele. Porque a vida como crente, né? Ele tem aquela tomadinha ali, meio sem vergonhazinha. Ele trabalha tanto, não pode pagar uma conta de luz. Eu quando não era evangélico, eu não era um macaco, era um gorila. Eu também, que era 15 para Celso e 15 para mim. Ah, meio, né? Era meio a meio. Mas Divisão bem feita. quando eu me converti, né? Na primeira semana, na segunda semana, eu digo, vou tirar esse gorila daqui. Mas uma besteirinha, né? Porque tem desse aí mesmo, ninguém vai me ver. Não vale hipocrisia, porque assim, vamos olhar a situação do empresário. Assim, ele não. Tudo bem, a gente sabe bem que todo passarinho, ele botando a sua gotinha, ele está contribuindo. Está fazendo para a contribuição, trabalhando correto. Mas se a gente for olhar lá no fundo, eles roubam tanto, desfaz tanto. Quer dizer, quantas pessoas morrem porque eles fazem falcatrua, desviam dinheiro do hospital, desviam remédio. Então assim,